Informa Sport Motor, sempre trazendo as melhores matérias e matérias que são importantíssimas para você, com parceiros confiáveis da nossa cidade. Ao meu lado, amigo, parceiro, professor Silverley. Por que eu digo professor? Porque por vários anos ele está dando cursos e cursos pelo Brasil afora. Mas todo esse conhecimento eu vou dar uma cutucada hoje em temas importantíssimos. Silverley, em primeiro lugar, obrigado por abrir as portas do Silverley Autoelétrica, injeção eletrônica. Dentre os vários serviços que você faz, eu quero só primeiro dar uma abrangência para entrar num assunto que você nem imagina, porque eu gosto de pegar bem desprevenido e explorar bastante. Aqui, você faz que tipo de serviço de mecânica? De mecânica, Marcelo. Primeiramente, boa tarde, né? Mecânica, a gente faz aquilo que envolve um pouco na eletrônica também. Por exemplo, um cabeçote, muitas vezes o carro está com defeito, a gente faz um freio, a gente troca lá uma correia dentada. Então essa é a parte mecânica que a gente faz ali, entendeu? Mas a gente não entra em fazer um motor inteiro, mexer com suspensão, essas coisas não. Tem os profissionais já especializados nessa área. Legal, então vamos ali. Ar-condicionado você também dá manutenção, não faz a instalação, mas dá manutenção. Mas a espinha dorsal da Silverley Autoelétrica se resume em injeção eletrônica e nos vários derivados que ela compõe, é isso? Sim, hoje, se for ver bem a oficina, hoje 80% do serviço dela é injeção eletrônica, diretamente em injeção eletrônica. E a injeção eletrônica está intimamente ligada com as centrais eletrônicas que tem o veículo, é isso? Isso, a injeção eletrônica ela abrange sensores, tem uma central que controla, tem a parte elétrica, a parte mecânica que está tudo, porque a gente tem que entender uma coisa, Marcelo, eu entrei em oficina em 83, então em 1983 eu entrei em oficina, naquela época podia trabalhar, viu? Com 13 anos não vi ninguém morrer por conta disso, podia trabalhar e muitas vezes até sem salário, que eu não achava justo, mas tinha. Mas eu entrei em 83, né, menino, para trabalhar em oficina. E naquela época existia o seguinte, mecânico é mecânico, eletricista, funileiro, pintor, cada um fazia uma coisa, ninguém colocava a mão no serviço do outro. Era muito comum no mecânico chegar para trocar um terminalzinho de fio, coisa simples, emendar um fio, o mecânico falar, você precisa ir numa autoelétrica. Ou vice-versa, numa autoelétrica, precisava apertar um parafuso ali de uma roda, você precisa de uma mecânica. Só que a injeção eletrônica, quando ela entrou, ela encaixou no meio dessas duas profissões. Então a injeção eletrônica, ela pende para o lado da parte elétrica e pende para o lado da mecânica. Então hoje o mecânico tem que entender de parte elétrica e o eletricista tem que entender de mecânica, se quiser mexer com injeção eletrônica. Dada a evolução dos veículos, é isso? Exatamente. Eu me encaixei bem no meio porque eu sou eletricista de profissão, eu entrei para trabalhar em autoelétrica e a vida inteira eu trabalhei em autoelétrica. Só que a vida inteira também eu mexi com eletrônica. Então estudei eletrônica, me formei em eletrônica, sempre gostei de mexer com isso. Então quando entrou eletrônica, ainda antes de entrar no Brasil, eu já mexi em alguns carros. Então para mim eu tive uma facilidade maior, então me especializei nessa parte, injeção eletrônica. Bom, tranquilo. Só que eu tenho algumas observações. Te preparem, Silverley. Porque a gente sempre vem por aqui fazer uma visita, tomar um café, bater um papo. E eu vejo de vez em quando aqui veículos seminovos, 2012, 2013 e veículos 2015, 2016. Ou seja, onde eu quero chegar? Os componentes eletrônicos, aliados à injeção toda, a central, ela não tem idade para dar problema, né, Silverley? Não tem idade. Acho que eu acertei nessa pergunta. Sim, você acertou porque assim, não existe idade. Componente eletrônico não tem vida útil. Na realidade, o que acaba dando problema neles, muitas vezes falta de manutenção ou uma manutenção mal feita, entendeu? Porque precisa se entender isso hoje, Marcelo. A gente está falando de um carro eletrônico onde a gente precisa de equipamentos específicos e entender desses equipamentos não é só ter. Ter o equipamento até você gasta aí 15, 20, 25 mil e você tem. Agora você precisa saber usar ele também. Então o profissional que está mexendo nesse carro precisa saber o que está fazendo. Porque um dos grandes problemas que a gente pega hoje não é defeito que o veículo dá, mas sim defeito que é colocado nesses veículos. Aquela pessoa que infelizmente não tem um conhecimento aprofundado que vai, entre aspas, fuçar, é isso?
Acaba mexendo, mas não tem lá um conhecimento devido para mexer naquilo, né? Mas o carro está dentro da oficina, ele vai muitas vezes até tentar resolver para o cliente dele, e em algumas situações até piora. E quando chega para a gente, já chega com o defeito que o carro tinha e mais os outros colocados. Tá bom. Mantendo essa linha de raciocínio. Eu chego aqui com o carro guinchado, que está com BO, ele não pega, ou ele falha, deu uma pane, enfim. A injeção e as centrais entraram em parafuso. Qual a diferença entre diagnóstico e orçamento, Silverley? Essa é uma pergunta, Marcelo, que muito boa essa pergunta você fazer, porque existe uma diferença e ela é grande, tá? E muitas vezes os clientes não entendem e a gente tem que explicar isso. Foi muito legal a sua pergunta, eu gosto disso porque eu nunca sei o que você vai me perguntar, né? Você abre a câmera e a gente começa a bater um papo. Mas vamos lá, quando a gente fala em orçamento, a gente dá o orçamento aqui. Se você, por exemplo, chegar com esse veículo e quiser fazer uma revisão, você perguntar para mim quanto que fica, você me dá um orçamento? Eu abro o capô do carro, vejo o que provavelmente necessitaria trocar e dentro disso eu te passo um valor, né, baseado para mais ou para menos, mas dentro daquilo que eu te passo, a gente vai trabalhar nisso. Se você falar assim, não, eu não vou fazer, a gente vai fechar o capô e você vai embora sem problema nenhum. Isso é um orçamento. Você vai numa loja de pneu, ele vê o número do pneu. Você vai numa autoelétrica ou aqui mesmo para ver uma bateria, a gente testa, eu não quero trocar, não troca. Mas isso é um orçamento. Agora, quando a gente fala em diagnóstico, existe uma diferença grande. Porque imagine você vindo com esse carro com defeito. Esse carro muitas vezes falhando, esse carro afogando, com algum problema. Não tem como te dar um orçamento. Como que eu vou dar um orçamento de uma coisa que nem eu ainda sei o que é? Então a gente tem que fazer o quê? Trabalhar em cima desse veículo para achar o defeito. E muitas vezes isso leva 1, 2, 3 dias. Aí quando eu achar o defeito desse carro, como que eu vou te dar um orçamento? Eu já trabalhei nele. Então eu estou te dando o quê? Um diagnóstico. Você pode falar assim, eu não quero mexer. Porém a mão de obra tem que ser paga, porque eu trabalhei no veículo, eu achei o defeito. Então, isso daí, muitas vezes, há conflito dentro da oficina com o cliente, justamente por isso. Mas eu empreguei equipamentos que não são baratos, eu empreguei muitas vezes um funcionário ou eu trabalhando. A gente tem um custo operacional para isso, você ficar um dia, 2 com o carro. Não dá simplesmente para a pessoa falar, não, eu não vou mexer. Então, eu sempre explico antes quando o cara chega com problema. Porque injeção eletrônica tem disso, nunca o defeito é igual. Muitas vezes as pessoas vê videozinho de internet, porque eu vi lá que era isso. Não é igual, eu estou acostumado, é diferente. Então a gente precisa procurar o defeito. Essa é a diferença de um orçamento para um diagnóstico. Seria mais ou menos similar a, por exemplo, um médico. O médico você vai lá, particular, claro, você vai fazer consulta, você paga a consulta e depois ele vai pedir uma série de exames para dar o diagnóstico. Ou seja, você pagou para poder fazer uma consulta. Seria basicamente semelhante ao diagnóstico, né, Silverley? O médico, por exemplo, ele prescreve lá os exames e você acaba tendo que ir em outro lugar para fazer esses exames. Entendeu? É lógico que a gente não se compara a um médico que estudou tanto, mas uma oficina é basicamente isso. A gente precisa olhar para o carro e entender ele, é lógico, mas também precisa ser feito um diagnóstico. Teste, muitas vezes tira, você está vendo ali, tem um carro tirando um chicote. Quer dizer, chegamos num teste ali que aparentemente o chicote está isolando. O que a gente faz? Arrancar fora e fazer a correção dele. Como que depois da correção, o carro pronto funcionando, o cliente falar, não quero mais mexer, não tem como eu estragar o carro de novo, eu já consertei. Porque muitas vezes você chegou no final do diagnóstico, você já corrigiu esse carro. Então, esse entendimento tem que ter. O que eu faço muitas vezes quando o cliente, mas eu preciso saber. Então a gente sempre fala, me dá uma marcha para eu trabalhar. Até X eu posso ir, passou disso, posso te ligar? Entendeu? Então a gente entra nesse acordo para poder fazer a correção. Você falou de chicote. Eu lembro de uma história. Você se lembra como nós nos conhecemos? Sim, com uma Montana que você vinha sofrendo. E aí você chegou até mim e eu fiz um diagnóstico do chicote e fiz a correção. Exatamente isso. Nada combinado, viu, pessoal? Simplesmente isso, na maior transparência. Eu tinha uma Montana prata, 1.8 Sport, e que
Por razões éticas não vou citar o nome da oficina, foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes, foi gasto um absurdo, troca sensor, troca isso, troca aquilo, e não resolveu, ela continuava falhando. Aí me indicaram, ó, vai naquele tal do Silverley lá que ele resolve, inclusive era lá na 15 de novembro na época, não é isso? Não tinha como, você tinha que fazer o diagnóstico, não tinha como fazer o orçamento desse Silverley, porque tinha sido passado por muitos testes, não é mesmo? Exatamente. Então isso é comum, chegar carros que já passou na mão de outras pessoas, chegar para mim. E um dos grandes problemas disso, Marcelo, é que muitas vezes a pessoa gasta, e o serviço caro é aquele que você paga para não resolver. Serviço que você paga e resolve, não existe falar assim, esse serviço foi caro, não, ele resolveu. Então muitas vezes chega pra gente, o cara já gastou um monte, então ele está com medo agora, entendeu? Então quando chega até a gente, parece que já chega com 2 pés atrás, então você tem que ter calma para explicar a situação que é. Mas dos carros que entram aqui, graças a Deus, é raro sair um aqui sem funcionar. É raro sair um sem funcionar, e a minha Montana, isso aqui é praticamente quase 5 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Silverley, ele resolveu através de um diagnóstico. Recapitulando então, Silverley, qual a diferença de diagnóstico e orçamento então? Orçamento é aquilo que você não precisa trabalhar para resolver ele. Você vai, numa visualização, você dá um valor. E um diagnóstico você precisa trabalhar e procurar esse defeito. Então esse tem um preço. E o orçamento não existe preço. O nosso orçamento aqui também é orçamento também sem compromisso, igual todo mundo faz. Só que o diagnóstico não tem como eu fazer sem compromisso. Porque vai resolver o problema. Exatamente, eu vou resolver o problema. Silverley, eu agradeço, é sempre uma aula, é sempre um prazer poder estar com você, mas nós estamos agora, começo de abril, montando aquele quadro por dentro da oficina, por dentro do seu automóvel, com aquelas matérias mais curtas, aquelas dicas maravilhosas que você sempre dá. Você vai assumir o compromisso de estar nos gravando várias matérias e poder mostrar para ele um pouquinho do seu conhecimento, Silverley. Tranquilo, você sabe que eu estou sempre à disposição. A hora que você precisar, vem. Sempre desse jeito, né? Eu até prefiro, na verdade, que seja assim, que me pegue de surpresa, do que coisas programadas. Acho que no programado eu não me dou muito bem, não. Silverley Autoelétrica, tudo para o seu veículo em termos de ar-condicionado, manutenção, motores básico, né, Silverley? Troca de óleo, enfim, sua central eletrônica, chave de codificadas também, né, Silverley? Sim, faço todo o serviço de parte de imobilizador. Eu não faço a chave em si, mas toda a codificação eu faço. Não tem erro. Tem alguma dúvida? Acesse esse site que está passando aqui no seu rodapé e você vai ter todas as suas dúvidas tiradas aqui na Silverley Autoelétrica. Convido eles para conhecer, Silverley. Faço convite aí para todos que quiserem conhecer, e deixando também mais um recado. Eu faço central da linha Ciclo-Otto, que é a linha leve, de caminhão e tal, mas eu faço conserto central de linha diesel também, Marcelo. De van, de ônibus, de caminhão, até máquina agrícola. Se tiver problema, traz para cá e a gente resolve. Fica o convite. Espera um pouquinho, não, para tudo. Como é que você não me falou isso em off, então? Espera aí, vamos voltar. Vamos voltar a fita. Você conserta as centrais eletrônicas de carro de uma forma geral, nacionais e importados, e também linha diesel, é isso? Sim, linha diesel, a parte de van, né? Parte de caminhão, ônibus. Então a gente faz isso daí também. Eu tenho máquinas agrícolas, se tiver um problema na central de injeção eletrônica. Então, deu problema lá na central do motor, traz aqui, a gente resolve. Silverley Autoelétrica, o rei das centrais eletrônicas, trazendo a solução para o seu problema. Convida eles para a gente tomar um café, Silverley. Vem para cá, tá aqui, ó, Avenida Manuel Miller, número 86. E precisar, liga pra gente, 14 3422 2563.